Olá, nos próximos 30 anos a população mundial deve chegar a 9,7 bilhões, um aumento de 26% em relação aos 7,7 bilhões atuais. E um outro dado importante, metade do planeta vive hoje em áreas urbanas. Essa proporção deve aumentar em 70% até 2050, segundo a ONU. Os desafios de viver nos grandes centros urbanos são enormes. Problemas ambientais, mobilidade, desigualdade. Se a lista é preocupante, o que dizer do amanhã? Olá, eu e as minhas colegas Lia Bock, Thaís Herédia e Débora Freitas te damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. O último Fórum Econômico Mundial trouxe à tona a necessidade de repensarmos o futuro das nossas cidades, principalmente após a pandemia. E uma coisa é certa, a lição de casa que deveríamos ter feito no Brasil segue atrasada. Para falar sobre isso, eu chamo para a nossa conversa um professor apaixonado pelo assunto. Boa parte dos seus estudos é dedicada ao tema revitalização de áreas públicas degradadas. No CNN Nosso Mundo, o arquiteto e urbanista Ciro Pironde. Ciro, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar com vocês. Ótimo conversar com você pessoalmente. Ciro, eu queria já começar trazendo uma questão importante que eu acho para a nossa geração. A gente nunca teve que pensar, pelo menos essa geração, tanto na nossa existência. A questão da mobilidade, a questão do trabalho, a questão das aglomerações, do distanciamento das cidades. E aí eu te pergunto, você disse outro dia que a arquitetura ela é um discurso sobre a existência ou ela não serve de nada. Qual é o discurso que ela vai fazer daqui para frente? Bom, eu queria iniciar dizendo que eu acho que a arquitetura tem de ser um discurso sobre a paz. Nós inventamos as cidades para nos encontrarmos, para podermos ter relações sadias, alegres, favoráveis. Eu sempre costumo dizer também que seria possível medir a evolução de um povo pelo grau de satisfação da alegria desse povo, onde ele vive, onde ele mora. E me parece que nos últimos 200 anos nós temos errado muito. Nós temos destruído nossos rios, temos feito a cidade só como um processo de aglomeração, sem nenhuma qualidade ou muito pouca qualidade. Então, quando eu digo que é um discurso sobre a existência, eu quero dizer isso, que nós deveríamos pensar que existência nós gostaríamos de ter nesse artefato humano maravilhoso, mais importante que nós fomos capazes de inventar, que chama-se cidade. Então, nesse sentido, nossos discursos não têm sido muito, no meu entender, muito favoráveis. E a arquitetura tem sido feliz nessa ajuda? Não, porque o arquiteto, principalmente nos países latino-americanos, eles são vistos quase como instrumento de luxo, usados para fazer coisas excepcionais. E quando nós defendemos a ideia, o tempo todo, de que o arquiteto é um prestador de serviços à sociedade como qualquer outro. Eu costumo brincar com meus alunos, dizer que é melhor para a cidade um bom padeiro que um mau arquiteto, não é? O padeiro faz um bom pão, todo mundo se alimenta, vai feliz para casa. Agora, uma má obra de arquitetura, ela muitas vezes perdura 50, 100 anos e você tem de conviver com aquilo. Então, a primeira coisa a mudar para que a arquitetura possa ter esse papel de influência é entender que a arquitetura é um serviço humano normal, como qualquer outro, que todas as áreas devem se servir como ela deve se servir de todas as outras áreas. Então, os nossos governantes, as pessoas que têm o poder sobre a cidade, inclusive econômico, deveriam ver no arquiteto essa possibilidade de contribuição efetiva, não de excepcionalidade, mas de uma contribuição cotidiana, normal. Lia Bock. Mas ainda hoje a gente tem, muita gente vê o arquiteto como aquele sujeito excêntrico que faz casas muito chiques e remodela ambientes nos programas de TV, né? Que hoje fazem muito sucesso. E ainda fica essa marca, é difícil ver o arquiteto como um agente social. O médico tem esse reconhecimento, o advogado tem esse reconhecimento. E recentemente a Nádia Sumek, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ela falou: precisamos de mais arquitetos pé no chão. Como é que a gente faz para ter o arquiteto trabalhando mais nesse sentido social e também a sociedade se servindo disso? Bom, eu acho que começa com um processo educacional. Nós temos um equívoco para falar do Brasil. O Brasil tem 560 escolas de arquitetura. A Alemanha tem 20. O
Canadá 12, os Estados Unidos 120. Se a gente pensar nesses números, nós estamos com alguma coisa errada. Há um excesso de escolas e nem todas com essa visão do arquiteto como uma dimensão social. É como você falou. A arquitetura fica uma coisa chique, elegante, uma coisa que é bacana ser arquiteto. E a gente tem de remodelar o processo educacional da formação desse arquiteto. O arquiteto é um humanista pela natureza da sua profissão. Essencialmente, aquele grande escritor, Humberto Eco, dizia que o arquiteto é o último humanista sobre a face da Terra. E o que é ser um humanista? É ter uma visão meia interdisciplinar, multidisciplinar. Um arquiteto não é uma pessoa que só pensa no desenho. Ele pensa na existência humana, porque ele faz os abrigos humanos. Como vive um médico? Como vive uma família no mundo contemporâneo? Como é uma escola nos tempos atuais? Esses recintos, esses ambientes, não é? Devem ser pensados sobre a dimensão da vida, da existência humana. É muito diferente uma casa do século passado, no começo da década de 20, de uma casa hoje. Não é? Podíamos dizer que uma casa hoje está em qualquer lugar. Basta ter internet, ter as coisas, você se conecta com o mundo. Então, o que é essa dimensão da arquitetura e mudar essa visão, eu acho que é uma questão educacional. Nós teremos de mudar o processo de formação dos nossos arquitetos. A arquitetura, hoje, do século XXI, diferentemente da do século XX, ela é uma atividade, uma ação humana interdisciplinar, coletiva e social. No século XX, ela foi que gerou essa visão do arquiteto. O arquiteto é quase um demiurgo da lenda grega. Toda manhã acorda e faz um outro mundo. Não é assim. Débora Freitas. Ciro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, do ponto de vista da desigualdade, né? Nós temos a cidade formal e a cidade informal. E, principalmente, quando a gente vê a cidade informal, a gente tem a impressão que o direito à cidade é quase um privilégio. E a gente, muitas vezes, não tem consciência do que é a cidade para a gente, o que ela precisa ter para a gente. É uma ótima pergunta essa. Bom, essa envolve a questão básica de nós entendermos que o problema da desigualdade não é uma questão de desenho urbano, é uma questão de estrutura social, não é? Nós podemos intervir fazendo com que a cidade seja cada vez mais amena, melhor para todos. Não existe cidade para alguns. A ideia de periferia e centro é uma ideia equivocada. Não é? Se você pegar uma cidade como São Paulo, você não consegue imaginar que tem só um centro. Hoje nós temos 10, 12, 15 milhões de pessoas vivendo nesse lugar. O lugar é o que importa. E aí no lugar o que importa são as questões que são de permanência. O rio, a montanha, as árvores, tudo que é de permanência, o ar bom, tudo isso é o que vai ficar, onde nós encontramos já como dado. Ninguém produziu isso, estava aí. O que nós temos de aprender é viver com essa dimensão do já construído, do já dado, de uma maneira cada vez mais harmônica. E nós não soubemos fazer. Por quê? Porque a questão social das desigualdades, quando a gente fala assim, é engraçado, né? Quando as pessoas falam assim, as favelas, nós fizemos uma pesquisa uma vez, se vocês me permitem mostrar, quando nós trabalhamos em Paraisópolis durante 6 anos, convivemos muito lá, nós demos uma máquina fotográfica para cada aluno. E eles saíram no mesmo horário de um sábado à tarde, no Pacaembu, no centro da cidade de São Paulo, na Oscar Freire e lá em Paraisópolis. Os únicos 2 lugares que tinham mais vida eram Paraisópolis e Oscar Freire. Muito mais que o Pacaembu, muito mais que o centro de São Paulo. Ou seja, a vida nesses lugares é intensa. Não há essa dimensão de que eles são periferia. Eles somos nós. Esse medo que se criou favorece o quê? A indústria do medo favorece a insegurança e, consequentemente, a construção de indústrias de segurança. Que em São Paulo, por exemplo, a indústria de segurança privada é muitas vezes maior que a pública. Como é possível isso? Quer dizer, o câncer de uma cidade são essas separações que nós devemos superar. Superar como? Com ação política. A arquitetura é também uma ação política. Não existe separação. Ciro, eu falo muito de economia, né? E eu sempre trago para o debate a coisa do exercício da cidadania fiscal.
a cidadania fiscal é o cidadão participar da decisão da alocação do recurso público. Nós não temos isso no Brasil, né? E sempre cito como exemplo, o americano é um cidadão que exerce muito a cidadania fiscal, porque ele, na sua pequena cidade, ele participa da decisão se vai fazer praça, se vai reformar a escola, se sobrou dinheiro ou se faltou dinheiro. Então, há um envolvimento muito grande pela descentralização e tudo mais. E a percepção que eu tenho é que, olhando do ponto de vista da arquitetura e do urbanismo, também não temos no Brasil o exercício da cidadania para a convivência e para a construção da cidade. E como é que a gente transforma isso? Quer dizer, o desafio de convidar para a cidadania fiscal é quase um sonho, mas talvez pensar na cidadania urbana seja um pouco mais factível, será? É o desejo de todos nós, não é? Eu não consigo acreditar mais em nenhuma ação urbana que não seja participativa com aqueles que vão conviver com aquilo. Eu não posso me dar o luxo de fazer um edifício que vai influenciar a vida de talvez de dezenas de milhares de pessoas sem consultá-las. Por mais que eu tenha o saber sobre aquela forma específica de fazer o edifício, eu tenho de saber o que eles querem, como que eles gostariam de receber aquilo. Eu não posso ser um estrangeiro na terra do outro e falar, agora eu mando aqui e faço isso assim. Então, a ideia participativa se ideologizou. Foi levada muito para uma ideia, entre aspas, de esquerda. Você citou o exemplo dos Estados Unidos, um país extremamente capitalista que usa isso como instrumento de trabalho. Então, nós deveríamos ter consciência de que a cidade é um ente coletivo, não é para alguns, é para todos, e que, portanto, todos devem participar na sua dimensão. Isso que é importante dizer, porque muitas vezes esse discurso foi usado nas questões urbanas como um discurso pretensamente progressista. Vamos ouvir todo mundo com ressalvas. Tem questões técnicas que um técnico tem de dizer e falar, assim não, isso daí vai cair. Não pode abrir a janela para a face sul, porque o seu filho vai ficar com tosse a vida inteira. Precisa vir para a face correta. Enfim, essas coisas técnicas têm de ser ouvidas. Mesmo porque é repassar para uma população um saber que ele não teve e que eu tive a oportunidade de ter. Então, fazendo essa ressalva, eu acho que sim, nós temos de conversar, nós temos de trabalhar. Eu acabo de trabalhar com uma comunidade de 386 pescadores durante 4 anos, fazendo um terminal de pesca no sul do Espírito Santo. E foi uma maravilha, eu nunca pesquei na minha vida. Eu não sei o que é um terminal de pesca. Eu sou um arquiteto, mas eu fui lá, convivi com eles, eles me disseram, falaram e nós fizemos, foi inaugurado. E hoje está transformando a vida social e econômica daquele lugar, daquelas 386 famílias. Então, eu acho que a ideia é essa, é como você faz essa junção, juntando vários saberes. Para isso tem de haver uma dose de generosidade. E o Fellini, o grande cineasta, dizia que a generosidade é um gesto da inteligência. Não tem nada a ver com questões religiosas. É uma questão, você sabe que o outro pode te oferecer coisas e você para o outro. É só isso. Então, eu vejo assim, ter essa dimensão, parar com essa dimensão só política e ideológica de que isso daqui, isso dali, não. É fundamental ter a participação de todos. Mas, Ciro, desculpa, continuar uma coisa aqui. A gente tem muito projeto de governo, né, e pouco projeto de Estado. Nesse sentido, assim, os projetos urbanísticos, eles demandam muito tempo para projetar, para construir. Como é que a gente casa essas duas coisas, né? A gente fica sem projeto urbanístico, a gente vai fazendo, porque 4, no máximo 8 anos, dá tempo? Não. Eu sempre brigo já briguei com alguns governantes quando me chamam para conversar. Eu falo, olha, em 4 anos você vai reformar a casa da avó, vai fazer uma pintura no hospital, vai arrumar algumas coisas. Em 4 anos, numa cidade, a cidade se faz ao longo de séculos. O que precisa é ter diretrizes de permanência, que não tem nada a ver com diretrizes de gestão de 4 anos. A gente sempre louva, por exemplo, no passado, Curitiba. Foi um exemplo para o mundo, não é? Durante 20 anos seguidos, teve uma gestão compartilhada
e que tinha um projeto, fizeram um Instituto de Pesquisas Urbanas, o tal do IPUC, que é muito superior a qualquer um que vinha. Ele tinha, não era político, era político, mas não era partidário, essa é a diferença. E ali se fazia as diretrizes da cidade. Barcelona nunca fez plano diretor e é aquela cidade maravilhosa que a gente tem. Nós temos que conseguir romper alguns paradigmas. O plano diretor é um instrumento político, não é desenha a cidade, não faz a cidade. Se fizesse, nós teríamos uma cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer uma. O que faz uma cidade são os desenhos reais que se façam sobre elas, porque ela é física. O grande geógrafo Newton Santos dizia isso com clareza. A cidade tem topografia, a cidade tem ventos, tem rios. Precisa ser desenhado. Não desenhado solitariamente, eu na minha prancheta, achar que a cidade... Não, conjuntamente, mas resulta num desenho físico. Eu vou fazer 5 praças. A primeira pergunta que me ocorre é, e que dimensão tem essa praça? 10 por 10 ou 100 por 100? E aí começa. Isso não para mais. Eu vou remodelar a Avenida Paulista. De que forma? O leito carroçável como será? Que dimensão terão as calçadas? Quantas árvores? A Avenida Paulista não tem árvore. Em todo o entorno, nós fizemos essa pesquisa. Em todo o entorno da Avenida Paulista, até o final, nos 3 quilômetros, nós temos 3.000 árvores. É nada. É nada. Pegando todos os entornos para baixo dos 2 quarteirões. Entende? Tem de ser desenhada a cidade. As cidades que nós amamos no mundo, todas, Nova York, Barcelona, Paris, agora Medellín, para não falar de cidades só ricas, alguém sentou e conjuntamente os interesses econômicos, políticos, geográficos, sociais, de engenharia, resultou numa boa cidade. Né? E eu estou convencido que o princípio base deve ser o convívio. Uma cidade que não propicia o convívio não serve para nada. Nós temos que fazer cidades que propiciam andar na rua, te encontrar, você me encontrar, eu encontrar o outro, nós conversarmos. Foi por isso que nós fizemos a cidade. Senão podia virar todo mundo isolados. Não é? Ver a aflição que todos estamos agora com a pandemia, de nós só nos encontrarmos remotamente. Não é? Criou uma aflição. Pôs por água abaixo a ideia de que o teletrabalho vai solucionar a cidade inteira. Mais ou menos. Aí eu posso roubar a pergunta, sabe por quê? Porque eu sou de Brasília. Lá vem a pergunta de Brasília. E eu sei que, bom, enfim, você é um grande estudioso de Lúcio Costa, Niemeyer, por aí vai. E Brasília não é uma cidade que propicia o encontro, ao contrário, né? É uma cidade que nos isola. É linda, eu amo a minha cidade. Eu morro de saudades de lá. E eu amo os espaços e tudo, mas não há pessoas, né? A cidade respira, mas e não é isso. Então, Brasília é um erro, do ponto de vista urbanístico. Nossa, saia justa. Que saia justa, a senhora até ficou vermelha aqui agora. Não, imagina. O Lúcio Costa foi o arquiteto mais importante do século XX do Brasil, na minha opinião. Ele deu base para todo mundo. Ele é o nosso Brunelleschi para a Itália. Então, eu tive a sorte, a honra de conviver com ele mais de uma década. E foi uma das pessoas mais sábias que eu conheci. Então, eu falo essa ressalva antes. Brasília foi feita em cima de como todo projeto, todo desenho, em cima de um determinado conceito. O conceito daquele momento, o carro era o elemento fundamental. Era uma cidade que se baseia na dimensão rodoviária. Isso é um erro. Hoje nós sabemos. Eu brinco que em Brasília a gente tem que nascer com 2 pernas, 2 braços, 4 rodas. É isso aí. Não, então, isso foi um erro. Mas, inegavelmente, possui tantas outras virtudes que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Uma delas é de ser uma das cidades mais verdes do mundo, por número de habitantes. A outra é ter feito uma coisa que todos os arquitetos no mundo lutam a vida inteira e nunca conseguiram, que é transformar o solo, o chão, em público. Né? Você anda pelas superquadras, você caminha por tudo. A construção aérea é privada. O solo que já estava lá é de todos. Imagina a Avenida Paulista se fosse assim. Só MASPs, só conjuntos nacionais, que você pode entrar dentro e sair e andar. Seria uma maravilha. Brasília já é assim.
Isso nós não podemos perder. Isso foi uma coisa, uma virtude inigualável do plano. Então, eu acho que Brasília tem erros e acertos. O acerto principal, na minha forma de ver, eu sei que muitas pessoas discordam, foi acalentar a vontade de um povo, de ter um lugar. E em 3 anos fizemos. É um exemplo maravilhoso do que o povo pode fazer. Se você pensar, o que nos separa do maior horror da história do Brasil, que é a escravidão, e Brasília, que encantou o mundo inteiro, são só 67 anos. É nada. Para uma civilização é nada. 1888, o desenho de Brasília é de 55. São 67 anos. E nós fizemos uma cidade que nunca ninguém tinha visto. Eu acho isso me dá uma esperança de imaginar que nós vamos sair, vamos fazer cidades melhores, sim. Eu sou, por natureza, uma pessoa otimista. Eu acho que nós vamos conseguir. Ciro, eu quero voltar aqui à questão da convivência também, porque você estava falando agora de periferia e centro e deu um nó aqui na minha cabeça. Por quê? Porque a periferia não tem essa convivência tão grande com o centro. Muitas vezes. Então, essa convivência ela não existe, eu sei que a gente busca isso. E ao longo da história do Brasil, o que a gente viu também foi muito da separação. Vou usar o Rio de Janeiro para dizer a reforma Pereira Passos, já que você trouxe a escravidão. A gente tem no início do século XX, o prefeito Pereira Passos faz uma reforma que a gente chama de eugenista, que coloca toda aquela população pobre para as periferias, para os morros, e a gente tem o Rio de Janeiro com essa configuração que a gente tem hoje, uma configuração de muita desigualdade. E eu nasci na periferia, então eu falo para você com propriedade, que tem jovens na periferia que sequer uma vez chegaram aí ao centro da cidade. Isso existe. Então a gente está falando de uma convivência parcial, digamos assim. Perversa. Perversa. E com a ajuda da arquitetura, muitas vezes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a arquitetura pode se redimir disso. Só para complementar, trazer um exemplo de São Paulo, por exemplo, o extremo sul da cidade, a região mais populosa da cidade é a região sul. Fica a 30 quilômetros do centro, são 2h30 dentro de um transporte público. As pessoas vão obrigatoriamente para trabalhar, mas o lazer, ela não vai buscar o lazer em outras regiões e muitas vezes, na maioria das vezes, não tem o lazer nesse bairro. Bom, fazendo a minha culpa dos arquitetos... Te colocamos na parede, né, Ciro? Não. Os arquitetos se prestaram muito ao serviço do poder. As cidades foram desenhadas por aqueles que tinham poder. E os arquitetos se prestaram a isso, em linha geral. Isso é inegável. Os edifícios, muitas vezes, a arquitetura mais espetaculares das cidades, muitas vezes, são de segregação. Não é? Essa ideia do térreo que eu falei de Brasília, nós não soubemos falar para as pessoas que iam fazer, não, o térreo é livre, é de todos. Não. Fecha cada vez mais, fecham em shopping centers, fecham em condomínios fechados, que são os grandes cânceres da cidade, de qualquer cidade. Economicamente, uma cidade de 500 mil habitantes faz um shopping center e acaba. Isso é provado, economicamente. O comércio local acaba. Então, a ideia de que nós servimos a esse tipo de desenho é o que me faz, nesses últimos... Eu tinha até cabelo quando eu comecei esse discurso, a falar que nós temos de fazer os desenhos coletivamente, juntos, em favor de todos. Vamos parar com a arquitetura só de exceção. É claro que a gente vai fazer arquitetura de exceção quando for convocado para fazer uma coisa, um museu, uma escola, uma coisa, mas nós temos de trabalhar juntos. A segregação do centro e da periferia foram os erros urbanos que nós fizemos. Não é? Nós construímos barreiras, através ou barreiras naturais, muitas vezes, dadas e não soubemos transpor, ou criadas por nós mesmos. E aí foi se construindo, é um processo, eu falei perverso, porque vem do processo de colonização. A gente não pode nunca esquecer que o nosso processo de colonização da América toda foi muito de depredação, predatório. Não foi um processo feliz de construção conjunta. A começar, lá pelas tantas, um iluminado pensou que podia dividir o Brasil em 6 Marias. Os lotes imensos. E nós continuamos dividindo as 6 Marias, até hoje. O meu lote, o seu lote, o lote do outro. Mas o que está do entorno? O rio não tem lote. O rio passa daqui para lá sem pedir permissão. E é de todos. As montanhas também,
os ventos. E a gente esqueceu disso, a gente foi fazendo cada vez mais uma cidade segregada. Eu acho que nós já estamos, pelo menos, percebendo, pela dimensão ambiental, que é o grande desafio, que nós não poderemos continuar assim. Nós teremos de enfrentar essa questão, até se quisermos sobreviver economicamente. Então, eu acho que a minha culpa dos arquitetos tem de ser essa. Nós continuaremos fazendo belos desenhos em favor de todos ou não em favor só de alguns. Só isso. É uma escolha. É uma escolha, é uma opção. Não é só uma questão de sobrevivência do arquiteto ou da pessoa que está fazendo, é do coletivo. Percebemos que não dá mais para ser tão individualista. É urgente, eu diria, não é necessário, é urgente que os governantes, as pessoas que têm o poder da cidade entendam isso. E vai dar para ganhar mais dinheiro, eu queria avisar eles. Fazer bem feito e ganhar mais. Débora? Essa questão da participação, às vezes isso é muito desgastante, porque na maioria das vezes ouve-se parte da população, mas nada do que é dito ali acaba sendo aplicado por interesses políticos, interesses econômicos. Então, eu queria que você falasse um pouco mais dessa experiência que você citou no Espírito Santo, né? Como é que foi essa participação da comunidade para que isso realmente desse certo e pudesse atendê-los? Conversas e conversas sem fim. Com disponibilidade de conversa e cada um pondo o paletó do ego um pouco na porta e entrando na reunião com uma certa leveza para conversar. É a única forma. E ter sinceridade de propósito. Eu falava claramente quando o projeto estava errado, não podia ser assim, porque não dava certo por esse fator. E todo mundo entende. Ou então o inverso, quando eles dizem para nós, para citar o exemplo do Espírito Santo, mas vou citar o outro também de Paraisópolis. Uma vez nós nos debatemos muito de deixar os carros em lugares verticais, fora de dentro da favela, que eram muito pequenos. Um senhor distintíssimo, lindo, uma pessoa, ele vinha para a Assembleia todo arrumadinho, eu estava encantado com aquele senhor. Ele levantou e falou, então, arquiteto, você está me dizendo, já mais velho, que eu trabalhei minha vida inteira para comprar meu carrinho e agora eu não posso parar na porta da minha casa? Esse argumento, eu peguei o meu projeto e joguei no lixo, porque não tem argumento mais forte que esse. O homem trabalhou a vida inteira para ter o carro, para chegar na porta da casa. Ele é o sonho dele. Então, ter essa dimensão que aquele projeto estava errado e começar a pensar outras alternativas, você tem que ter essa disponibilidade. No Espírito Santo foi a mesma coisa. Eu me encantei, eu fui chamado pelo prefeito, me encantei porque embaixo de 2 castanheiras tinham 2 famílias que faziam barcos. Era a coisa mais linda. O único instrumento que eles tinham para fazer os barcos elétricos era uma serra de roda de mesa, aquela serra. E o resto tudo era à mão, feito por encaixe. Eu pensei, essa família em Veneza era milionária, faria barcos em Veneza, barcos imensos, não eram barcos pequenos, barcos de pesca de 13 toneladas. E eu fiquei conversando com eles e me envolvendo e falei para o prefeito que tinha me chamado para fazer escolas e postos de saúde. Eu falei, olha, prefeito, eles viviam de royalty de petróleo. Eu falei, olha, o seu petróleo, o seu maior royalty, o maior futuro é a pesca. Lá se produz o melhor atum do Brasil, na praia de Itaipava, que os navios japoneses, por vezes, iam lá levar. Então, nós começamos fazendo a escola do barco. E aí você vai conversando, vai vendo como é feito, como não é. Demorou 5 para 6 anos. Ou seja, o trabalho da arquitetura não é um trabalho lento, é rápido, é um trabalho lento, de fôlego. E uma cidade, então, é um trabalho de vida. Por isso que eu acho engraçado quando as pessoas falam, vou fazer uma provocação, mas custa muito. Não tem custo a cidade não custa nada. O custo da cidade é uma civilização. Ciro, no nosso momento agora de pandemia, as pessoas acabaram mudando, repensando tudo nesse momento. Muita gente deixou a cidade de Nova York, muita gente deixou suas casas, as empresas também. Muita gente descobriu que queria morar num espaço grande, que vai trabalhar nesse espaço daqui para frente. O arquiteto vai ter muito trabalho daqui para frente? Vai. Eu acho que vai ter muita reflexão sobre isso, né? Que espaços são esses? Continuaremos com a ideia da casa individual ou vamos partir para a ideia de casas mais coletivas? Pergunta que eu deixo.
Será que nós vamos continuar reproduzindo o sistema dos lotes que vem desde a colonização? Ou vamos fazer projetos mais coletivos de residência, onde teremos áreas coletivas de convívio e de produção? Perguntas que, não é? Porque a nossa tendência é reproduzir aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Então, eu quero ter uma grande casa, eu quero ter um meu espaço. Ou será que a gente vai aproveitar esse momento para falar, puxa, será que a forma de viver no mundo contemporâneo não deve ser outra? Pergunta. Só muda a tecnologia ou muda a nossa forma de convívio? Essa é outra pergunta interessante que vai determinar o tipo de espaço e de desenho dessa chamada residência. Não é? Eu acho que a ideia da residência individual, sozinha, solitária, cada vez mais vai se perder, é a minha opinião. Nós vamos caminhar para uma inteligência mais coletiva, consequentemente um modo de viver mais coletivo, onde tenhamos talvez espaços mais generosos para todos. É preferível porque a casa, vamos entender isso com clareza, a casa não é como um brinco que serve em qualquer orelha. A casa é um projeto urbano que tem a dimensão do seu entorno. É preferível uma pequena casa com todo o entorno super bem favorecido. Eu preferia morar na Champs-Élysées numa pequena casinha do que no deserto do Saara numa mansão. Eu abro a porta, vem uma baforada de areia. A Champs-Élysées, eu abro a porta e vou tomar um vinho ali na calçada. Eu estou dando um exemplo assim folclórico, mas só para dizer, a casa é o seu entorno, é o seu endereço, é o seu lugar. Isso que faz uma casa. Por isso que a discussão da periferia e do centro nós temos de reverter. O que importa, você pode morar a 60 quilômetros daqui, mas se o lugar onde você vive, você tem toda essa abrangência cultural, social, higiênica e tudo mais de transporte, um belo transporte, a distância de 60 quilômetros pode representar só 15 minutos no Japão, não é? Aqui, 60 quilômetros pode representar 3 horas. Então, essas questões que eu acho que a pandemia seguramente nos fará, pelo menos, refletir. E se nós tivermos um pouco de abertura e o que eu chamo de leveza, para poder encarar isso com uma certa leveza, e nós vamos mudar para melhor. Porque nós sempre mudamos para melhor, é a minha opinião. Lia Bock. A gente tem visto, falando dessa coisa da pandemia, muita gente, por exemplo, postando fotos. Os restaurantes têm que estar fechados, as escolas têm que estar fechadas, aí posta uma foto do transporte lotado. E a gente vive numa cidade aqui em São Paulo, onde tem gente que perde 4 horas do dia se deslocando entre a casa e o trabalho, 2 para ir, 2 para voltar. E com a pandemia e com esses novos tempos virulentos, no sentido literal da palavra, onde a proximidade pode ser contagiosa, isso virou um problema maior ainda do que só a superlotação. Né? Como é que a gente vai lidar com isso nesse momento pós-pandemia, assim, desses deslocamentos superlotados de muito tempo? Como é que isso vai acontecer, você acha? Bom, vai nos fazer repensar a cidade que nós fomos capazes de fazer. A pandemia revelou todos os erros, que são muitos. As cidades são feitas de erros e acertos. Nós cometemos muitos erros históricos que nós vamos ter de rever. O plano Prestes Maia, que é tão valorizado na cidade de São Paulo, foi um erro. Foi um plano feito em cima da ideia do automóvel somente. Não tem sentido impermeabilizar a margem de um rio, as marginais. Não tem sentido. A gente sabe hoje, por engenharia, por tudo, que é um erro urbano, ambiental, tudo. Não tem sentido mais continuar com essa falta de adensamento, já que nós construímos tantas infraestruturas. Da Praça da Sé até o Largo Santa Cecília, nós temos 400 mil metros quadrados de áreas vazias, construídas. E, entretanto, nós continuamos pegando o trabalhador e pondo para ele morar lá na periferia, não sei aonde. Aí nós inventamos um instrumento que custa $1 milhão para o metro linear, para ir buscar ele toda manhã para voltar para trabalhar. Eu tenho a sensação que no futuro vão olhar para a gente e falar assim, eles não eram batiam bem da cabeça. Eles impermeabilizavam os rios, quando não tampavam, o rio histórico Tamanduateí, teve um governo que tampou, para pôr carro em cima.
Depois, eles punham os caras para trabalhar, morar 30, 40 quilômetros, sofriam 4 horas dentro de uma condução para vir trabalhar toda manhã e voltar. Eles tinham ao lado do trabalho do cara milhares de metros quadrados que podiam ser utilizados. Então, são erros. A pandemia ela revelou muito, isso eu falo com uma certa constância, ficou evidente, escancarou os erros urbanos, né? Uma cidade que não se locomove, uma cidade que não tem transporte coletivo. Aí as pessoas falam, volta à aula. O problema não é voltar à aula. A escola pode fazer o que quiser, separar os alunos e tal. Mas como ele chega lá? O aluno que tem condição financeira vem com o seu carro. E o que vem, eu tenho alunos na escola onde eu participo, da escola da cidade, que tomam 3 conduções para chegar. Como eu passo esse menino, não posso pôr em risco a vida dele. Então, quer dizer, a gente tem de olhar, eu acho que nós temos de olhar para os erros que nós fizemos, com uma certa, não para acusar, mas para encontrar novas alternativas. A pandemia revelou a necessidade de rever o transporte urbano coletivo. Nossas cidades foram feitas, eu sempre brinco, assim. Primeiro o pedestre, depois o transporte individual, depois o transporte individual que pode pagar, depois o transporte coletivo motorizado e, por último, o pedestre, por último, ou o transporte não motorizado. Nós temos de fazer com a mão da cidade assim. Nós fizemos as cidades assim, nós vamos fazer assim. Primeiro é o ser humano, é o pedestre. Depois é o transporte que não polui, que não estraga, que não sei o quê. Depois o coletivo. Quer dizer, o último é o transporte individual. Brasília e tudo mais, a cidade de São Paulo foi feita assim. Então, eu acho que a pandemia vai nos fazer refletir sobre isso e perceber, de uma vez por todas, que nós somos capazes de fazer boas cidades. Quando há dois... desculpa. Não, eu que peço desculpa que acabei te interrompendo aqui, mas para saber qual é o peso político e o peso econômico desses erros aí que você está falando. Então, eu vou fazer assim. Para uma cidade dar certa, tem 2 fatores essenciais, ou 3. O primeiro é a vontade política. O segundo é competência técnica. Quando tem esses 2 e se associa isso à vontade do povo, ou seja, aquilo que nós discutimos já antes, conversar, saber exatamente o que essa população quer nas suas áreas, nos seus lugares, o dinheiro aparece. Eu estou cansado de ouvir que não tem dinheiro. Nós moramos na maior cidade do centro econômico da América Latina. Como nós podemos ainda ter 53% da população sem esgoto? Como? Me explique como. Não tem falta de dinheiro. Tem falta de vontade política e muitas vezes falta de competência técnica. É só isso. O dinheiro, existe financiamento, eu não vou falar aqui perante uma extra da história, mas eu quero dizer que existe. Existe dinheiro. É só ir buscar com bons projetos, com sinceridade, com honestidade. O dinheiro é pego para fazer a arborização, sei lá, de um lugar. É para fazer a arborização, não é para fazer meia arborização e meio não sei o quê, e aí vai. Então, por isso que a gente sempre retoma a questão educacional. Infelizmente, eu acho que é a única alternativa. Remodelar a educação dos nossos governantes, dos nossos líderes econômicos, sociais, colocar uma dimensão ética. As pessoas acham que isso é romantismo. Não é romantismo, é uma questão de sobrevivência. 5 minutos, Ciro... tem Thaís e Débora ainda. Vai, Thaís. A primeira vez que eu fui à China, fui 2 vezes, a primeira vez foi em 2006 e me chocou muito a imagem de um grande parque de obra, que agora, quando eu voltei há 1 ano e pouco, estava lá o prédio em Pequim. E eles estavam fazendo a escavação, mas tinha uma casinha parada no meio, tudo escavado em volta, as fundações começando, mas essa casinha parada ali. E eu quis saber o que era. Era uma família que morava lá há centenas de anos e a última senhorinha que estava lá se recusou a assinar qualquer contrato. E aquilo criou uma imagem pública ruim. Enfim, a China ainda estava querendo reconquistar o mundo. E depois eu pesquisei, aquilo levou muito tempo para ser resolvido. Mas a imagem daquela casinha solitária ali me tocou bastante.
A gente está vendo isso acontecer. A gente vê isso acontecer nas cidades onde essas casinhas todas viram grandes conglomerados, grandes condomínios, né? Que as pessoas se fecham ali nesses grandes condomínios ou os grandes lotes, enfim. Isso é uma tendência, isso não tem como reverter com ou sem pandemia. Eu posso discordar, né? Aqui, por favor, aqui você pode Para salvar a minha esperança de que a senhorinha, coitadinha, não seria expulsa de lá. Não, eu falei que as cidades são feitas de erros e acertos. Condomínio fechado, shopping center, são erros. Nós vamos reverter ao longo do tempo. Mas tem cada vez mais shopping center. E Quando mais é que a gente vai reverter? E mais condomínio. Eu acho que nós vamos reverter isso assim que nós mudarmos a dimensão sobre o que é uma cidade. E nós vamos mudando. Vocês veem, a gente continua comprando passagens caríssimas para ver a cidade bonita que o outro fez. Você vai em Barcelona ou vai em Paris, você não tem shopping center no meio de Barcelona. Se você quer, você vai lá na periferia para comprar suas coisas fora da cidade. Não tem um shopping center na Avenida Higienópolis, nem na Faria Lima de Barcelona ou de outras cidades que a gente gosta. Então eu fico sempre perguntando assim, até quando nós vamos continuar comprando passagem para ver a cidade bonita que o outro fez? Será que nós não podemos fazer a nossa? A nossa não deve ter condomínio nada fechado. Isso é um erro urbano histórico que nós vamos reverter um dia. A cidade é para todos, tem de ser aberta. Tudo que fecha, o que segrega, o câncer é uma segregação de uma célula que estraga. Aí você pega um menino, nós temos uma escola, como vocês sabem, no centro da cidade. O menino que mora num condomínio fechado, muitas vezes nunca andou a pé na Praça da República. Ele nunca atravessou o viaduto do Chá. Quando a gente leva ele, aquilo é um espetáculo, ele não está acostumado. E a gente fala para ele, essa é a nossa cidade. Não é aquilo ali. Aquilo é uma coisa feita como uma bolha que separa tudo. Então, eu acredito, sinceramente, que as leis e as instituições vão reverter esse processo. Nós vamos encontrar formas de ganhar dinheiro. Eu não sou contra ganhar dinheiro. A cidade foi feita para produzir riquezas. Por isso que nós nos juntamos, para produzir riqueza, material e espiritual, não só a material. E a espiritual não é se segregar. O meu filho nunca andou no Lago São Francisco e entra na escola de Direito do Lago São Francisco. Aí chega lá e encontra tudo, prostitutas, traficantes, não sei o quê, ele fica louco com aquilo ali. Mas aquela é a cidade. Então, eu acredito de verdade que nós vamos, com o processo do tempo, reverter isso. Reverter como fosse assim uma construção de uma catedral que demora 400 anos, e nós vamos fazer essa cidade ficar melhor. Primeiro, precisamos nos dar a consciência que nós não podemos continuar acabando com a cidade, com os rios, com as coisas, porque aí não vai sobrar ninguém. Não vai ter nem centro, nem periferia, não vai ter cidade. E eu insisto que essas segregações são erros que nós vamos ter de superar com o tempo. Importamos essa cultura de outros lugares com outras visões de mundo que não nos interessam em nada. Débora, acho que é um grande desafio. Eu queria saber se você tem uma resposta para isso. Como promover um maior adensamento sem entrar num processo de gentrificação? Inclusive, tem gente que defende a gentrificação como o sinônimo de desenvolvimento. Você concorda com isso? Mas queria que antes você explicasse, por favor, o que é gentrificação. Pois não, de uma forma muito rápida, para que todos possam entender, é uma espécie de uma expulsão das pessoas que já viviam naquele lugar. Eles vão ser expulsas. Aconteceu isso no Pelourinho, é um exemplo histórico, que a Lina Bobardi já tinha levantado que isso ia acontecer e que as pessoas, quando se melhora aquele lugar, as pessoas acabam não podendo mais ficar porque os impostos sobem, a condição toda de vida cresce muito e a pessoa não pode ficar. E muitas vezes são os heróis que resistem à existência daquele lugar. Foi o que aconteceu no Pelourinho. O adensamento numa cidade como São Paulo, na minha opinião, é desejável, muito desejável. Porque nós gastamos ao longo de séculos a construção da infraestrutura desse lugar, que foi pago por todos, coletivamente. É uma questão econômica. Eu tenho água, luz, esgoto, tudo ali naquele lugar. Não tem sentido levar para um outro lugar que não tenha nada. E aí
obriga que novamente o coletivo pague tudo para levar para lá, quando aqui já existia. Então, eu citei o exemplo dos 400 mil metros quadrados abandonados na cidade de São Paulo, que estão aí, não é? E embaixo tem metrô, água, luz, tem de usar, não pode continuar fazendo só fora. Então, o adensamento, quando ele é bem feito, feito com critério, com desenho. Quando eu uso a palavra desenho, muita gente me interpreta mal. Eu gostaria de esclarecer que a origem da palavra desenho significa desejo, intenção. Você tem que ter um desejo, uma intenção. Isso é designar em latim. É isso que é a palavra desenho. Então, nós temos de ter um desejo, uma intenção e esse desenho representar isso. O adensamento bem feito, com critério, coletivamente, bem pensado, ele é muito desejável e oportuno em todas as grandes cidades do Brasil. Eu acho que seria muito melhor do que continuarmos expandindo sem fim a periferia. Seria melhor, talvez, fazer outras cidades, mas cidades, não só uma habitação, só pôr lá um conjunto habitacional, mas não tem cidade, não adianta nada. Só existe conjunto habitacional se existe cidade. Como acontece. Farmácia, padaria, escola. Como alguns governos, inclusive, fazem, né? O Minha Casa Minha Vida também é um projeto. O grande erro assim. foi esse. Lia, não quero passar a tua vez, não. Vai lá. Eu quero falar com o Ciro educador agora. Eu sou uma pessoa muito crítica ao ensino formal como ele é passado hoje, né? Essa coisa conteudista, focado em passar no vestibular. E eu sei que você vem há muitos anos criando o projeto da fábrica que abriu as portas no ano passado, né? Uma escola técnica com um processo pedagógico muito alinhado com o nosso tempo. Como você avalia o ensino que a gente está dando para as nossas crianças e os nossos jovens hoje? E o que falta nele para a gente preparar esses jovens, essas crianças para o mundo e até para a faculdade e não só para passar na faculdade? Falta uma visão humanista, principalmente. Falta uma ideia de que todas as técnicas, as ciências, sem a dimensão do homem, do ser humano, não tem sentido nenhum. Nós formamos, as nossas escolas normalmente são para formar pessoas para serem competitivas na sociedade. E a primeira pergunta que eu faço, o que é ser competitivo na sociedade? É continuar reproduzindo essa sociedade desigual e tudo mais, ou é pensar numa dimensão da sociedade outra? Não é? Porque o que importa não é o que você faz, é a qualidade do que você faz. Eu citei o exemplo do padeiro para dizer, é muito melhor um bom padeiro que um mau arquiteto. E isso valeria para qualquer outra área. Portanto, você é um cientista, um economista, um jornalista, um arquiteto, o que for, se você não souber o seu ofício e saber a dimensão da repercussão dele, não vale para nada. Não é? Então, essa nova escola, por exemplo, desculpa citar o exemplo, ela tem um processo, ela é toda baseada num processo que a gente chama Fallen, que é filosofia, arte, literatura, ecologia e música. Essa é a base da escola. Porque nós estamos convencidos que uma pessoa com essa base será uma boa pessoa, no mínimo. E depois vai ser um bom profissional. Essas crianças e adolescentes estão vendo um processo de mudança que eu acho absolutamente radical, que é do pai e a mãe trabalharem de casa, com o tal do home office. Então, se a gente já teve um abandono grande do centro de São Paulo, por exemplo, nós estamos assistindo ao abandono dos prédios de escritório e esses adultos voltando para casa, né? Fazendo o contrário do que é a convivência, do que é a troca da criatividade e tudo mais. O que fazer com esse abandono dos centros de trabalho e com essas pessoas voltando para casa? Eu acho que isso é um momento muito de aflição que nós estamos vivendo. Eu não acho que isso será a permanência dessas questões. Estamos todos aflitos, nenhum de nós está preparado para enfrentar isso dessa maneira. Eu acho que tende ao equilíbrio, sabe? Eu acho que todo excesso nega o fim que se propõe. Todo excesso. Então, está tendo um excesso de falar, não precisa mais de escritório, não precisa mais do centro, não precisa mais de tudo. Tudo será o teletrabalho, o home office, chama como quiser. Eu acho que não. Eu acho que nós vamos buscar um equilíbrio. Nós não vamos, talvez, precisar ir mais 5 vezes para a semana na condução para tal lugar.
Mas talvez 2, 3, nós continuaremos indo para nos encontrarmos, para nos abraçarmos, tomar um vinho junto. Então, eu acho que vai tender a um equilíbrio. Tende esse equilíbrio. E aí, talvez, isso seja a grande oportunidade de nós revermos a nossa ocupação da cidade. Não é? Numa cidade como São Paulo, nós precisamos de vazios. Não precisa construir mais tanto. Adensa o que já tem e adensa em áreas que são possíveis adensar. Não precisa ficar fazendo sem fim, uma coisa sem fim. Vamos arrumar os erros. Um dia eu falei para um governante, vamos arrumar as calçadas. Se nos 4 anos eu arrumar as calçadas da cidade, já está bom, já fez uma grande coisa. Não precisa ficar falando que vai fazer a cidade nova, tudo. Não. Então, eu acredito que nós vamos voltar ao equilíbrio e talvez não, tenho essa esperança, um momento de reflexão sobre como nós voltaremos a ocupar a cidade. Talvez muito mais humanamente, muito melhor. Vamos dar mais valor ao pedestre, aquela coisa da mão que eu falei que inverte. Vamos dar mais valor ao pedestre, é outra cidade. Ciro, a gente está terminando aqui o programa, apontamos muitos erros aqui nesse programa, mas também muitos acertos, felizmente. E a gente falou de convivência, falou de coletividade, eu posso dizer que eu tenho diante de mim aqui um humanista. Que sonha com essa convivência e essa coletividade. Desenho vem de desejo, né? Desejo, que você falou. intenção. Então, eu quero que você deixe aqui nesse programa, aqui o seu desejo, a sua intenção, o seu desenho para esse Brasil menos segregado nesse momento, em que a gente possa conviver com mais paz. O meu desejo, minha luta de vida, nesses 40 anos que eu trabalho com isto, é a construção de uma sociedade mais justa, mais digna para todos, através de todas as nossas ações. Eu acredito que é possível fazer uma sociedade mais harmônica, mais justa, mais tolerante e mais inteligente, porque a inteligência, como eu disse, é um gesto a generosidade é um gesto da inteligência. Eu acho que é possível, sim. Esse é o meu desejo. Muito obrigada, Ciro Pirongi, por essa entrevista maravilhosa, por esse tema tão difícil. Muita gente não acessa esse tema, mas foi tão bom, tão claro, tão bom essa 1 hora passar aqui com você. Muito obrigado pela oportunidade a todas. Foi um prazer imenso, uma alegria. Que bom. Obrigada. E o nosso programa, você já sabe, com o arquiteto e urbanista Ciro Pirongi, está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube. CNN, a maior do mundo, líder em independência.